Olá, você está assistindo agora a segunda parte da aula A Função dos Sonhos em Neuropsicanálise. A primeira aula nós falamos do contexto histórico, aquilo que os sonhos representou na psicanálise e como o próprio sonho, aquilo que até então era o material de trabalho da psicanálise, foi de fato a razão pela qual ela foi desconstruída, desvalorizada frente à psiquiatria. Depois, Marx Somos faz então um resgate da subjetividade, ou seja, ele propõe que agora nós estudemos os métodos psicanalíticos à luz da neurociência moderna. A partir de agora, nós entramos em um dos aspectos mais importantes que os sonhos agora têm no tratamento neuropsicanalítico. Em um primeiro momento, nós falamos do contexto mais histórico, né? O papel que o sonho teve, ou seja, a fundamentação, o impacto que o sonho teve quando a psicanálise surgiu como método de investigação e tratamento para a saúde mental. Até então, nós falamos que antes da década de 1950, qualquer psiquiatra que quisesse ter renome ou construir uma carreira em cima da psiquiatria precisaria ter estudo, formação em psicanálise, ser membro do IPA. Depois disso, percebemos que na reunião anual da Sociedade Americana de Psiquiatria, a psicanálise foi então submetida a um voto em que ela foi desqualificada como material que servia à psiquiatria. Neste momento, dizemos que, utilizando, de certa forma, a navalha de Ockham, o princípio de simplificar aquilo que é necessário e colocar de lado aquilo que é complexo, Alan Robinson, então, um materialista, um mecanicista, propõe uma votação nessa reunião anual da Sociedade Americana de Psiquiatria, que a psicanálise seja colocada fora, então, das ciências que estudam o campo da saúde mental. Depois disso, Mark Somos, um neuropsicólogo, começa então a se interessar pela psicanálise e resgata, de certa forma, o valor do sonho para o material da psicanálise e, consequentemente, a psicanálise está de volta às disciplinas que estudam o campo da saúde mental. A partir de agora, nós entramos num contexto muito mais prático, ou seja, o que os sonhos têm, através dos estudos neurocientíficos, contribuído para a psicanálise como método de tratamento. Recapitulando, então, os tópicos que nós abordamos na primeira parte dessa aula sobre a função dos sonhos em neuropsicanálise, lembrem-se que eu disse que o Freud, então, faz uma importante contribuição dizendo na sua obra A Interpretação dos Sonhos que quando nós dormimos, o nosso ego, de certa forma, adormece, ou seja, o ego está adormecido. O ego, que tem aquele papel de ser o intermediador entre o id, o impulso instintivo, e o superego, os nossos valores morais, culturais e sociais. Quando esse ego, essa espécie de intermediador, vai dormir, adormece devido ao indivíduo estar num sono profundo, o id tem então a possibilidade de se manifestar com mais intensidade, com mais presença. Dessa forma, então, na teoria da interpretação dos sonhos, dizia que o id se manifestava e atingia todos os seus objetivos, ou seja, atingia todos os seus desejos, alcançava tudo aquilo que ele queria através desse sonho. Nesse momento, eu recapitulo uma frase minha que eu disse que o ego, ele adormece, mas o ego não desaparece. Como consequência, o Freud vai dizer que é por isso que os desejos, ou seja, aquilo que nós realizamos, desejamos e alcançamos durante o sonho, nessa instância totalmente do princípio do prazer, que segundo Freud é o que rege o id, então o ego vai meio que distorcer, fazer uma distorções nessa imagem para que os sonhos não sejam tão claros. Esses sonhos não sendo tão claros, nós não tomamos consciência fidedigna e 100% do que nós desejamos, do que nós gostaríamos. Como consequência, isso não fere o superego, os nossos valores morais e culturais. Partindo então desse contexto que nós temos então nessa obra A Interpretação dos Sonhos, o Freud dizendo que os sonhos têm um material importantíssimo para a saúde mental, e aí eu vou recapitular que, dada aquela reunião anual da Sociedade Americana de Psiquiatria, o Alan Robinson faz então aquela votação, a psicanálise é colocada fora então das ciências que estudam o comportamento, a subjetividade, a saúde mental. O Marx Somos, então, faz esse resgate. O Marx Somos propõe, então,
que seja feito um estudo das teorias freudianas, em especial as teorias psicanalíticas, à luz dos métodos que nós temos hoje, como a neurociência moderna. Fundamentado a isso, então, o Mark Solomon vai começar especificamente pelos sonhos. Lembram que eu disse que o Robson, então, fez algumas lesões especificamente nas regiões do cérebro que levavam o indivíduo a ter o sono REM, e o sono REM foi, então, declarado como responsável específico pelos nossos sonhos. O Mark Solomon, então, contrariando um pouco esse estudo do Robson, vai estudar não gatos, não ratos, mas os próprios seres humanos, que são os únicos animais que sonham e que conseguem relatar o que estão sonhando. O Mark Solomon, então, pela natureza e não ocasionando essas lesões nessa região que gera o sono REM, o Mark Solomon vai ter uma quantidade entre uma média de 326 a 330 pacientes, dos quais 226 pacientes ainda continuam tendo sonhos, mesmo esses pacientes apresentando uma lesão na área específica do cérebro que gera o sono REM. Ou seja, esses pacientes não têm mais o período de sono REM, mas ainda assim continuam sonhando. Contrário a isso, pacientes que têm uma lesão no sistema dopaminérgico, conhecido como sistema mesolímbico, eles param de sonhar, mas continuam tendo sono REM. Dessa forma, o Mark Solomon entende que existe, então, uma dupla confirmação, ou seja, primeiro, os sonhos e o sono REM acontecem independente por circuitos e bioquímicas diferentes. Além disso, eu posso ter o sono REM e não ter sonhos, como eu posso ter sonhos e não ter sono REM. Nenhum processo depende do outro, mas pode acontecer em um mesmo momento. E segundo o próprio Somos, foi esse o maior erro de Robson, ao tentar estudar algo tão subjetivo, tão mental quanto sonhos, em animais que não conseguem relatar se estão sonhando e muito menos o que estão sonhando. Dessa forma, quando o Mark Solomon, então, decide olhar especificamente para o ser humano, que é capaz da subjetividade, que é capaz de mentalizar seus sentimentos, suas percepções, ele, então, está fazendo um caminho que não é tão viável para quem estuda a neurociência cognitiva, que tenta, de certa forma, reduzir o ser humano a estruturas e a lobos cerebrais, quando, na verdade, lóbulos cerebrais, estruturas e o próprio cérebro é apenas uma das instâncias que compõem esse ser subjetivo. Quando Mark Solomon, então, propõe que para compreender os sonhos, a consciência e a mente, nós precisamos considerar o cérebro, a bioquímica, as estruturas, mas nós não podemos anular a subjetividade, o ser que pensa, que deseja, que teme. Quando Mark Solomon faz a união dessas possibilidades de investigação que a neurociência afetiva propõe, a subjetividade, o comportamento e a estrutura, ele está, de certa forma, ampliando a lupa que estuda esse ser humano. Dessa forma, então, consegue desqualificar a proposta do Robson em dizer que a psicanálise não tinha nada para contribuir com o estudo da saúde mental. Nesse ponto, há então um resgate bastante significativo da psicanálise. E quando Mark Solomons, em 1999, percebe que, se ele estudou os sonhos, a teoria do Freud, à luz da neurociência, ele poderia então estudar outros conceitos freudianos à luz da neurociência moderna. E foi isso que ele fez, estudando o inconsciente, o ego, o superego, estudando a repressão, estudando, de certa forma, mecanismos de defesa, todos esses conceitos psicanalíticos à luz da ciência moderna. E hoje o que nós percebemos é que a neurociência tem comprovado inúmeras teorias do Freud, trazendo um refinamento para essas teorias. Esse campo que estuda as teorias psicanalíticas à luz da neurociência moderna é o que hoje nós chamamos de neuropsicanálise, que não é mais uma disciplina dentro da psicanálise como a kleiniana, a winnicottiana, mas a própria psicanálise fazendo um resgate ao sonho freudiano, de trazer uma evidência e uma mensuração científica para um processo subjetivo. E hoje o que eu pretendo apresentar para vocês aqui é um pouco do que o Mark Solomon conseguiu encontrar nesses estudos dos sonhos
à luz especificamente da neurociência moderna. Antes disso, precisamos fazer uma recapitulação importante. Sem sombra de dúvidas, quando nós falamos de sonhos, você pode buscar toda a literatura, é ao próprio Sigmund Freud que nós devemos a primeira tentativa séria de identificar, estudar e mensurar os sonhos por um ponto de vista científico. Até então, os sonhos tinham esse viés muito mais específico espiritual. Freud concordou com o senso comum, com as crenças daquela época, que o sonho tinha, sim, uma certa informação escondida, um simbólico que deveria ser interpretado. Mas, ao contrário do senso comum, o Freud não entendeu que esses sonhos ou essas informações escondidas vinham de um outro lado, ou seja, de um outro lado espiritual. Mas o Freud percebia que esses sonhos traziam elementos sobre o próprio indivíduo que sonhava, sobre os seus próprios desejos, sobre os seus próprios medos e as suas próprias defesas. Ou seja, o Freud, então, é o primeiro a perceber que, se nós estudarmos especificamente os sonhos à luz das metodologias científicas, nós poderemos, então, entender qual é a contribuição que o sonho tem para o processo de saúde mental e adoecimento do indivíduo. Por isso que é o próprio Freud que nós devemos, sim, tá? Essa dívida específica dele ter sido o primeiro a se interessar pelo material sonho por esse ponto de vista científico e não espiritual ou místico. Nesse ponto, então, entendendo que agora especificamente nós sabemos que os sonhos são um dos assuntos mais complexos, juntamente com a consciência, são uma das perguntas ainda não respondida pela própria ciência, o Freud vai então dizer que o sonho, eles trazem, de certa forma, uma predição em relação ao futuro. Ou seja, ele concluiu que o que nós sonhamos hoje traz, de certa forma, uma expectativa, um desejo que nós temos em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Ao sonhar com alguém, ao sonhar com alguma coisa, com um objetivo, com um lugar, com uma relação com uma pessoa, de certa forma, esse sonho está refletindo aquilo que intimamente, a nível inconsciente, nós desejamos. Por mais que racionalmente, no mundo desperto, nós não consigamos declarar ou reconhecer esse desejo. De acordo com Freud, o id, essa instância mais primitiva, regida pelo princípio do prazer, se manifestava à noite, e quando ele se manifestava à noite, quando o nosso ego estava mais adormecido e, consequentemente, enfraquecido, é nesse momento que os nossos desejos socialmente, moralmente proibidos vinham à tona e eles poderiam se realizar através do mundo, desse micromundo que eram representados pelo sonho. Particularmente no capítulo 6 e 7, o Freud vai descrever esse processo de como que os sonhos trazem essa contribuição. E aqui talvez já vale um adendo. O Freud não está dizendo que os sonhos apontam para os nossos desejos. O Freud já estava dizendo em 1900 que os sonhos são a realização de um desejo, ou seja, eles não sinalizam o que nós queremos, mas eles realizam aquilo que nós desejamos e possivelmente não consigamos reconhecer na vida desperta com os valores morais e com o superego em hiperatividade. Então, os sonhos não apontam para os desejos, os sonhos são a realização de um próprio desejo. E é essa frase que eu gostaria que você guardasse, porque é isso que vai implicar quando nós entrarmos no método de codificação dos sonhos. E alinhar isso, de certa forma, com as necessidades afetivas da neurociência que nós já trabalhamos aqui. Importante dizer que, embora a neurociência tenha avançado significativamente, ainda temos poucas informações, dados avanços em grandes outras áreas, quando falamos de sonho. Então, os sonhos continuam sendo, de certa forma, uma pergunta ainda sem uma resposta clara. Há muita teorização, há informações que têm trago grandes contribuições especificamente para o campo clínico, mas nós não temos uma resposta definitiva ou limitada do porquê os sonhos acontecem, mas nós temos algumas respostas que o Freud já teorizava em 1900 nos seus livros e que hoje a neurociência consegue comprovar.
e é em cima dessas comprovações que nós vamos, então, entrar no método que possibilita que nós, enquanto neuropsicanalistas, possamos trabalhar os nossos pacientes e mensurar o resultado desse trabalho, desse processo de tratamento, a partir dos próprios sonhos, ou seja, aquilo que deu início à psicanálise, agora fundamenta a psicanálise como uma área realmente científica que volta a dialogar com a sua fonte, neurociência afetiva. Então, recapitulando, o Freud fez uma série de afirmações acerca da função dos sonhos no capítulo 6 e 7, e também no capítulo 1 da obra A Interpretação dos Sonhos. Entre as principais afirmações que o Freud trouxe do porquê os sonhos acontecem e para o que os sonhos servem, eu anotei especificamente essas. Segundo Freud, os sonhos representam os nossos desejos mais profundos e reprimidos. Percebam a palavras reprimidos, porque aqui a gente está dizendo, na linguagem do Freud, que reprimido é aquilo que não vem à consciência, ou seja, eu não sou consciente desse desejo. Ainda assim, o sonho representa, de certa forma, esses desejos, porque quando eu estou dormindo, o ego fica mais adormecido, então esse desejo pode se manifestar nesse mundo dos sonhos. A segunda afirmação do Freud é que eles fazem isso de uma forma alucinatória, por meio de uma projeção reversa. Ou seja, os sonhos, eles vêm à tona trazendo esses desejos, trazendo aquilo que nós queríamos, mas não reconhecemos a nível consciente porque está reprimido. Mas a forma que esse desejo se manifesta não é tão claro, não é olhar e saber do que se trata. É preciso um trabalho de interpretação, um trabalho de lapidação para chegar especificamente ao conteúdo latente que está representando esse sonho. A terceira afirmação do Freud é que os sonhos têm a função de proteger o nosso sono, evitando que os desejos reprimidos venham nos despertar. Ou seja, a partir do momento que esse desejo que estava lá dentro do id vem à tona por causa de um ego enfraquecido, ele chega então à minha consciência, especificamente esse desejo, ele é tão proibido, ele é culturalmente tão rechaçado, não permitido, julgado, retraído, como eu poderia acordar. Tamanho é esse desejo, tamanho é a repressão, tamanho é, de certa forma, a proibição cultural daquilo que eu desejo. Dado esse momento, o sonhar manifesto de essas metamorfoses que vão transformar esses sonhos em uma imagem de difícil interpretação, sem sentido, como nós costumamos dizer, é através desse processo de, então, fazer o indivíduo sonhar, o id pode se manifestar sem que o indivíduo desperte, por tomar consciência de um desejo que é culturalmente proibido. A quarta afirmação do Freud é que o conteúdo manifesto do sonho é disfarçado e censurado, exigindo a interpretação para revelar o seu significado mais oculto. Estou dizendo que aquele desejo que nós temos, que é reprimido, que não está na nossa consciência, enquanto nós estamos despertos, quando nós dormimos, o ego mais enfraquecido, esse desejo vem à tona. Quando esse desejo vem à tona, ele não vem declaradamente e claramente aquilo que ele é. Ou seja, se eu desejo especificamente relação com uma pessoa, o meu sonho não vai apontar especificamente eu me relacionando com aquela pessoa que eu desejo, porque isso seria pesado demais para o meu ego, seria pesado demais para o superego, para ele administrar, processar a sensação de culpa, de conflito em relação a uma cultura, a um valor moral que não permite que essa relação aconteça. A possibilidade dessa realização, de eu ver esse desejo se realizando em um outro casal, de outras pessoas, mesmo desconhecido, se relacionando, é a manifestação e a realização do meu desejo enquanto aquela pessoa. Mas como eu não posso tomar consciência dessa realização, desse desejo que é meu, eu percebo duas outras pessoas nesse sonho que se relacionam. Quando, na verdade, você vai interpretar esse sonho, essas duas pessoas, na teoria do Freud, interpretaria o próprio indivíduo se relacionando com a pessoa que ele deseja. Mas, para chegar a essa conclusão nesse conteúdo latente, somente através de uma interpretação dos sonhos, juntamente com o analista.
Até então, o que eu consigo lembrar é de um casal estranho tendo relação. Aquilo é o conteúdo manifesto, ou seja, conteúdo manifesto é o que o indivíduo consegue lembrar, falar, ele narra o que ele sonhou. Conteúdo latente é aquilo que está por trás do conteúdo que o indivíduo está verbalizando para o analista. E é esse conteúdo que é o material de interesse na análise. Então, aqui nós temos 4 afirmações que o Freud faz sobre para o que os sonhos servem. Agora a gente entra um pouquinho na neurociência para entender o que nós conseguimos descobrir através da neurociência afetiva e quais dessas descobertas corroboram para essa teoria freudiana, enquanto essas 4 afirmações a respeito dos sonhos. Primeiro ponto, nós já passamos e concluímos, então, pelo ponto de entender que os sonhos, eles acontecem independente do sono REM. Então, aqui a gente tem uma distorção, ou seja, uma divisão que os sonhos não dependem do sono REM e vice-versa. Mas uma diferença bastante significativa é que os sonhos que o indivíduo menos vai conseguir lembrar são exatamente os sonhos que acontecem fora do período de sono REM. Esses sonhos, eles são mais sutis, eles acontecem em menos quantidade, e esses sonhos dificilmente o indivíduo vai lembrar. E aqui, uma das confirmações da neurociência é: não é porque o indivíduo não lembra do que ele sonhou que significa que esse conteúdo está sendo reprimido. Não é porque o indivíduo não consegue narrar para o analista o sonho que ele teve na noite anterior que o indivíduo está, de certa forma, usando o ego ou o superego para proteger desse desejo. Não. A maior parte desses sonhos que eu estou falando aqui que o indivíduo não lembra, acontece especificamente fora do sono REM. Por acontecer fora do sono REM, por isso que o indivíduo não lembra desse sonho. Se um paciente, se você tem aí um filho, um gato, um cachorro, e você percebe que esse mamífero vai dormir, coloca no despertador. Depois de 90 minutos, você vai lá e você vai perceber o olho da pessoa assim para lá e para cá o tempo todo. Ali é o sono REM. Nesse momento do sono REM, se você acordar a pessoa no meio do sono REM, a pessoa vai estar sonhando. As chances são 99,9% de que ela vai estar tendo sonho nesse momento. Agora, se você acordar o indivíduo fora do sono REM, nesse sono de ondas lentas, dificilmente, ainda que o indivíduo esteja sonhando, ele vai conseguir narrar para você se lembrar daquilo que ele estava sonhando. Então, perceba essa diferença. Sono REM é um sonho muito mais vívido, é um sonho em maior quantidade, é um sonho com maior frequência. Já especificamente, sonhos fora do sono REM é um sonho mais sutil, mais sublime em menor quantidade, tá? Então, entender que os sonhos, eles não são substratos, ou seja, espuma, como diria o Alan Robson, do sono REM, é entender que a psicanálise tem uma fundamentação, ou seja, os sonhos têm um valor significativo para a saúde mental. Se eles acontecem independente do sono REM, por estruturas e bioquímicas distintas, então os sonhos cumprem uma função que não é cumprida pelo sono REM, nem vice-versa. Então, nesse sentido, os sonhos continuam tendo, de acordo com a teoria da psicanálise e agora com uma comprovação da neurociência moderna, um valor significativo para a consolidação de memória, para a regulação emocional, para a regulação afetiva e, consequentemente, a saúde mental como um todo. E é isso que a gente vai entrar nesse momento para entender. A primeira coisa que o Freud consegue confirmar especificamente é que os sonhos tinham, então, um valor simbólico para a saúde mental. Eles tinham um conteúdo, algo a ser esclarecido, algo a ser descoberto. Quando nós percebemos, então, essa divisão da independência do sono REM com especificamente os sonhos, nós percebemos, então, aquilo que o Freud falou. Sim, os sonhos, eles têm uma função, eles têm um material de análise, eles têm um papel com a saúde mental do indivíduo. Um pouco dessas descobertas, então, se corroboram com a regulação emocional, consequentemente também a regulação dos afetos, consequentemente a consolidação de memória. Agora nós partimos para um outro ponto que comprova também uma outra teoria do Freud. Os sonhos, de fato, eles contribuem para a preservação do nosso sono. E isso não é uma teoria, isso é neurociência.
A ideia de que os sonhos protegem o sono, isso corrobora porque eles têm a função, quando nós estamos sonhando, de transformar esse sonho em determinadas narrativas que vão fazer com que as emoções que são desencadeadas enquanto o sonho acontece não venham nos despertar. Ou seja, se eu sinto um medo muito intenso, dado uma situação, dado uma descarga de bioquímica, de capa opioide, de cortisol na minha corrente sanguínea, o momento específico que eu poderia despertar, eu não desperto porque o sonho cria uma narrativa para essa bioquímica que está sendo descarregada no meu organismo. Todas as vezes que eu experimento uma tensão a nível fisiológico no meu corpo enquanto eu sonho, porque o cérebro está em alta atividade enquanto a gente está dormindo, consequentemente, o sonho cria uma narrativa para aquela tensão, cria uma narrativa, um objeto para aquela descarga de cortisol, cria um objeto, uma pessoa, uma figura para aquela descarga de ocitocina, ou seja, todos os elementos que eu experimento, tensões, emoções a nível fisiológico, ganham um objeto, uma narrativa, uma cena interpretativa para aquela emoção que está sendo regulada, desencadeada no meu organismo fisiológico. Dessa forma, o sonho, então, te faz continuar dormindo. É à medida que o sonho acontece que você tem a possibilidade de passar pelos estágios e os 5 ciclos do sono. Se você não passa pelos estágios e os ciclos do sono, consequentemente, você não tem um sono de qualidade. Não há uma higienização cerebral. E para ter uma higienização cerebral, eu preciso ter uma noite boa de sono. E a noite boa de sono só acontece se os sonhos fizerem parte dessas narrativas, enquanto o meu cérebro faz essa higienização. Como que nós, então, depois de termos essas comprovações, a ideia específica do Freud, comprovada pela neurociência, que nós temos um papel, uma função específica do sonho dentro do campo da saúde mental, dentro da investigação do metabolismo, da biologia, da cognição do indivíduo, assim como das suas necessidades afetivas comprovadas. Agora nós temos também a preservação dos sonhos, a preservação do sono feita pelos sonhos, esse mundo da fantasia, esse mundo da alucinação, que permite que as tensões fisiológicas sejam reguladas, administradas, dispensadas à medida que existe uma cena, um objeto narrado, ensaiado para que essa bioquímica seja descarregada, e existe também uma realização de um desejo acontecendo a nível onírico, ou seja, enquanto eu estou sonhando, eu estou realizando o desejo, e a realização desses desejos faz a minha regulação afetiva, a regulação emocional que eu não consigo fazer na vida desperta por causa da cultura, dos valores, das impossibilidades, das regras, das complexidades que as relações humanas implicam. Então, a partir disso, como que nós pegamos esse conhecimento dos sonhos, essa comprovação neurocientífica, e aplicamos essas novas descobertas no nosso trabalho com a psicanálise? É isso que a gente vai aprender agora. Bom, para isso, eu vou recapitular uma frase que eu disse, que os sonhos, eles continuam sendo uma das grandes perguntas sem respostas dadas ainda pela ciência. Os sonhos, a consciência. A neuropsicanálise, esse diálogo da psicanálise com a neurociência, tem desafiado essas perguntas, como, por exemplo, aqui no curso nós já temos uma aula sobre por que a consciência e como a consciência surge. Agora nós trazemos algumas informações também de como os sonhos acontecem, por que eles acontecem, por que que os sonhos são fundamentais para a saúde mental e por que que, olhando a nível neuroanatômico pela imagem de ressonância magnética, nós conseguimos perceber um padrão específico de um cérebro que está funcionando na vida onírica, ou seja, no mundo dos sonhos, de uma forma até mais intensa e semelhante com o cérebro que está funcionando na vida desperta. Vamos trazer então agora essa comprovação da realização de um desejo e perceber que grandes estudiosos já têm começado a olhar para essas comprovações científicas à luz da neurociência, baseado no estudo da psicanálise, e construído ferramenta
que trazem uma contribuição e uma comprovação para o nosso próprio modelo de tratamento psicodinâmico, ou seja, a psicanálise fazendo uso dos sonhos como um objeto, uma ferramenta para codificar, para mensurar a qualidade do nosso trabalho para a saúde mental. Basicamente, esse método se chama método de codificação dos sonhos. Ele é um método criado especificamente por dois psicólogos, que foi o Monzé e a Zeppelin, que são dois psicólogos clínicos que se interessam pelo diálogo da psicanálise com a neurociência e trouxeram esse método que se aplica à clínica psicanalítica, ou seja, eu posso fazer uso dos sonhos para mensurar o resultado terapêutico, indicar a mudança terapêutica que o meu paciente está tendo dentro do processo de tratamento. Em resumo, o método de codificação dos sonhos seria um jeito sistemático. Sistemático significa que ele segue uma lógica, ele segue uma estrutura, ele segue um sistema determinado para medir o que acontece nos sonhos. Como se fosse uma técnica realmente de análise, tá? Uma análise técnica do nosso processo terapêutico. Se a gente pegar isso, baseando esse método de codificação dos sonhos com as ferramentas que abordagens cognitivas como a própria TCC usa para mensurar o resultado dos seus tratamentos, seria como dizer que esse método de codificação dos sonhos, ele pode ser aplicado não somente às terapias psicodinâmicas, mas a qualquer processo terapêutico e conseguir mensurar a partir de nível, de números, de técnicas, de estatística, se o resultado desse processo de tratamento terapêutico é positivo ou é negativo. Mensurar, inclusive, se determinadas abordagens terapêuticas têm uma eficácia melhor para determinadas condições de patologias, quanto a própria psicanálise. Então, eu posso pegar a psicanálise e a TCC, pegar um paciente que apresenta uma depressão, uma ansiedade, começar um processo de tratamento a partir das técnicas psicanalíticas e um tratamento a partir das técnicas da TCC e depois conseguir aplicar essa codificação dos sonhos para mensurar o resultado do progresso terapêutico desse paciente, quanto a sintomas, quanto a causa. Ou seja, é uma ferramenta que vem desde o início da psicanálise e agora que fundamenta como uma das melhores para mensurar o nosso resultado de tratamento, tá? Os sonhos, inegavelmente, são um indicador da mudança clínica que o paciente apresenta. Aqui eu pretendo dizer um pouquinho para vocês como que esse método acontece, como que ele é aplicado e no final tentar apresentar um resumo, uma simplificação de como vocês podem aplicar esse método na clínica de vocês e mensurar o resultado terapêutico do paciente. 5 características ou 5 principais motivos do porquê o método de codificação dos sonhos é tão significativo, importante, fácil e deve ser usado por todo profissional de saúde mental, em especial os psicanalistas. Quando nós usamos esse método de codificação dos sonhos, é possível aproveitar o conteúdo dos sonhos, ou seja, o que o indivíduo lembra. Não é necessário que o analista faça uma interpretação dos sonhos do paciente. Não é preciso que eu vá interpretar simbolicamente o que aquele objeto significou no sonho que esse indivíduo teve. Eu preciso apenas que o paciente consiga narrar o sonho dele. Ou seja, se ele consegue narrar o sonho dele, através desse método de codificação, eu vou conseguir objetivamente entender quais são os afetos, quais são as emoções, quais são os conflitos emocionais que acontecem na narração desse sonho, nessa dinâmica que o paciente está narrando para mim. Isso abrevia significativamente o nosso método de tratamento, porque dessa forma, o indivíduo contar apenas o que ele lembra, eu vou usar esse material, aquilo que o indivíduo consegue lembrar, para codificar a mensuração terapêutica desse sonho, desse processo terapêutico. O segundo motivo é que esse método ele não precisa de uma história da vida da pessoa, ou seja, não é necessário que eu aplique uma anamnese aprofundada, detalhada,
nem mesmo uma interpretação bastante psicanalítica, profunda, simbólica, para poder fazer a interpretação desse sonho. Eu preciso apenas do discurso do paciente, daquilo que ele consegue lembrar do conhecido sonho manifesto, e a partir desse sonho manifesto, sem precisar de uma anamnese detalhada, um método de interpretação, uma associação livre, eu consigo usar esse material para fazer uma codificação desse sonho. Terceiro ponto, o foco principal desse método de codificação é exatamente o sonho manifesto, ou seja, aquilo que o paciente consegue relatar. Ele não precisa tentar interpretar o inconsciente dele, não precisa tentar interpretar que determinado objeto ou determinada pessoa representou determinada pessoa ou determinado objeto, como no exemplo que eu dei anteriormente. No método comum de análise da interpretação dos sonhos, o paciente ter o desejo de se relacionar com uma pessoa, mas isso ser socialmente, culturalmente proibido, e ele então sonha com uma outra pessoa, um outro casal tendo uma relação, teria a necessidade de uma interpretação aprofundada e detalhada, de uma anamnese, o histórico desse paciente, um método de associação livre, para esse paciente conseguir reconhecer, descobrir o conteúdo manifesto, o conteúdo latente, e aquele indivíduo, aquele casal, representa exatamente ele e a pessoa com quem ele gostaria de se relacionar, mas que ele se nega a reconhecer. Nesse nível, eu não preciso especificamente fazer esse papel interpretativo. Para vocês terem uma ideia, assim, geralmente parece que a interpretação dos sonhos, o livro do Freud, são muitos anos, né, sonhando, mas na verdade são praticamente 6 meses ali, 6 meses de sonho foi o que o Freud colocou naquele livro. Sonhos dele, depois tem lá os sonhos dos pacientes, etc. Mas o interessante é que a análise do sonho acontecia assim, você pega um sonho curto que a pessoa tem, buscar o conteúdo manifesto desse, buscar o conteúdo latente desse sonho manifesto, que às vezes dava ali uma folha de sonho narrado, levaria, sei lá, a 6 meses, a quase 3 anos de análise, a partir de um único sonho. Um único sonho teria a possibilidade, de acordo com o que o próprio Freud tentou fazer, de levar a 3 anos de análise, a partir de um único sonho. Então, você pega um sonho, simbolicamente vai fragmentando esse sonho entre simbólico, representacional, etc. Isso pode levar a anos de análise. Se isso é possível na prática, não sei, mas na teoria isso era possível. Hoje, sabemos que não. Esse método de tratamento muito mais avançado, acelerado, exige um método que nós consigamos trabalhar especificamente aquilo que o paciente consegue verbalizar e, através dessa verbalização, desse discurso, desse conteúdo manifesto, pegar as representações emocionais, as representações afetivas que esse sonho está trazendo, a partir disso, então, construir uma mensuração terapêutica. Então, de novo, não é necessário especificamente eu fazer uma análise especificamente desse inconsciente. Eu tentar interpretar o que foi distorcido pelo ego para chegar nessa consciência. Eu não preciso entender que A está representando B ou que B está representando A. Eu posso pegar o A por ele mesmo, posso pegar o B por ele mesmo e, através disso, conseguir fazer uma interpretação. A quinta característica e o quinto motivo bastante significativo é que ele se baseia em ideias psicanalíticas, tá? Mas, de certa forma, essas ideias psicanalíticas, elas já dialogam com as neurociências. Ou seja, aqui eu estou dizendo basicamente que esse código, tá? Esse método de codificação de sonhos desenvolvido, ele está intrinsecamente representando o diálogo da neurociência com a psicanálise. Dialogar com a neurociência enquanto psicanálise é ter um método de comprovação utilizado da própria psicanálise, os sonhos, que trazem uma mensuração a partir do saber neurocientífico. Ou seja, o método de codificação dos sonhos é apenas uma das muitas ferramentas que podem surgir para mensurar o trabalho das terapias psicodinâmicas, em especial a própria psicanálise. Aqui, como foi lindamente feito, utilizando o próprio sonho, ou seja, aquilo que fez o Freud consolidar a psicanálise como um campo de pesquisa
E método de tratamento é o mesmo, é a mesma coisa, ou seja, o mesmo sonho que agora está vindo à tona para mensurar que esse método de pesquisa e que esse método de tratamento com mais de um século tem uma comprovação e pode ser mensurado por esse viés científico, tá? Então, nós temos aqui esses 5 critérios, 5 motivos principais pelos quais esse código, esse método de codificação dos sonhos é tão viável para nós enquanto psicanalista. Ou seja, eu vou trabalhar apenas com o que o paciente consegue lembrar, eu não preciso aplicar uma anamnese aprofundada, eu não vou interpretar o inconsciente, etc., mas eu vou interpretar as emoções, os afetos que aparecem nesse sonho manifesto. Essa codificação, ela vai usar apenas o que o paciente consegue verbalizar, lembrar, não precisa buscar uma interpretação, um conteúdo latente que representaria esse inconsciente, e ela se baseia, é a representação fidedigna de uma ferramenta que surgiu do diálogo da psicanálise com as neurociências, ok? Então, isso traz para nós, enquanto psicanalista, uma brevidade, de certa forma, uma objetividade no nosso método de tratamento. Utilizar os sonhos para mensurar o nosso resultado. Eu já utilizei, utilizo muito, e vez ou outra gosto de trazer à tona para o próprio paciente refletir sobre o seu sonho. Ou seja, um sonho que era assim, um sonho que hoje está assim, um sonho que amanhã vai estar de uma outra forma. Os sonhos, eles trazem uma modificação. Essa modificação representa fidedignamente a modificação ou a transformação que o próprio paciente está fazendo dentro do processo terapêutico. Lembrem-se, os sonhos, eles são a representação real da nossa vida desperta. Nesse sentido, aquilo que o paciente está sonhando, e aí eu estou falando em termos de afetos, sentimentos, experiências, emoções, é exatamente o que o paciente está experienciando na vida desperta, em especial durante o próprio processo terapêutico. Lembre-se, vocês vão ter acesso a esse slide, tá? Então vai ficar mais fácil de vocês conseguirem rever. E eu também preparei lá, como sempre, um PDF, separei um artigo para vocês poderem acessar e compreender isso de uma forma mais clara, ok? Esse sistema, assim, a fundamentação do porquê que esse sistema serve, do porquê que ele é importante, porquê que ele contribui para o nosso método de tratamento, primeiro, é porque nós conseguimos ver mudanças nos sonhos do paciente, ou seja, a estrutura do paciente, ou seja, a estrutura do sonho que o paciente tinha era de um jeito, após o início do processo terapêutico, essa estrutura do sonho do paciente se modifica. Se essa estrutura do sonho do paciente se modifica, essa modificação representa especificamente a evolução, a modificação desse paciente durante o processo terapêutico. Se essa modificação não acontece, se esse padrão enrijecido continua no sonho, esse método de tratamento continua também travando o processo terapêutico do paciente. Mas se essa dinâmica de tentativas, de modificações, de transformações acontecem no sonho, ela também está acontecendo dentro do processo terapêutico. E isso é algo que nós conseguimos mensurar pela neurociência. Segundo ponto, nós conseguimos ver mudanças na maneira como as pessoas regulam as suas emoções. Ou seja, se em determinadas cenas de um sonho o paciente tem determinado comportamento sempre que ele sente medo, sempre que ele sente raiva, e nesse sonho ele começa a ter outros comportamentos, ele começa a encenar novas ações, novas situações, novas dinâmicas, novos comportamentos frente a essa raiva, frente ao afeto do medo, essa dinâmica diferente, esse comportamento diferente, essa dinâmica acontecendo, é a mesma dinâmica que o paciente está tendo frente às soluções que ele está tentando encontrar para as emoções da raiva e do medo que ele enfrenta na vida desperta. Ou seja, se eu continuo tendo o mesmo comportamento no sonho, sempre que eu sinto raiva e medo, esse mesmo comportamento continua acontecendo na vida desperta.
O processo terapêutico só vai estar trazendo uma modificação para esse paciente quanto a ele lidar com a raiva, quanto ele lidar com o afeto do medo, se no sonho o comportamento dele com o afeto da raiva e do medo apresenta uma diferença, apresenta uma transformação. O terceiro ponto é que, através desse método de codificação, nós conseguimos pegar diferentes abordagens terapêuticas, diferentes tipos de terapia, aplicar especificamente as técnicas que corroboram, que representam aquela abordagem e mensurar o processo terapêutico. Ou seja, se a abordagem A e a abordagem B atendem um mesmo paciente ou uma mesma demanda, e nesse processo dos sonhos o paciente apresenta uma mudança, e nesse processo dos sonhos o paciente não apresenta uma mudança, neurocientificamente, o paciente que apresenta mudanças nos sonhos apresenta mudança na vida real, na vida desperta, na regulação emocional. Mas o paciente que mantém o mesmo padrão nesse sonho é o paciente que continua mantendo o mesmo padrão para lidar com determinados afetos e emoções na vida desperta. Ou seja, conseguimos pegar um paciente e mensurar o resultado a partir da qualidade, a partir das fantasias que acontecem nos sonhos desses pacientes. Então, nós temos ferramentas cientificamente comprovadas para mensurar o nosso progresso terapêutico.